Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Bom dia, que Deus abençoe. Para nós é uma alegria estar convosco mais uma vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni, pastora, Deus abençoe. E cada um dos irmãos, é sempre uma alegria estar convosco. E eu digo que domingo de manhã parece ser mais gostoso ainda, né? Perceba alguns irmãos assim com aquele rostinho assim de que veio direto do monte né? Então vamos para o monte, vamos para o monte, cai no monte Edredom, um monte de cobertas, né? Mas que Deus abençoe cada um dos irmãos, louva a Deus pela minha família que também está ali, a irmã Cláudia, o irmão Lucas, a irmã Rebeca e a irmã Hannah, minha equipe de fé. E aí eu falo para minha equipe de fé, gente, a gente tem compromisso logo cedo e depois tem a noite também. Diz, tá bom, pai, onde que é de manhã, onde que é à noite? Não tem tempo ruim. De vez em quando a gente vem, né, com cara de quem veio do monte, mas glória a Deus, é tão bom estar neste lugar, sentir a presença do Senhor. Queridos, abra sua Bíblia comigo, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, a partir do verso 40. Eu falei para o pessoal da mídia aí que era o 46, mas é a partir do 40. É que pregar a palavra de Deus é um mistério, uma responsabilidade. Eu saí de casa com um texto, todo feliz. Aí quando eu dobrei o joelho ali, o Espírito Santo falou comigo assim, falou, você vai falar sobre esperança. Aí, eu não sei se você já travou aquela briga com Deus, mas eu travo constante, assim, Senhor, meu Deus, Jesus é isso agora, o Senhor vai mudar agora, né, nos últimos minutos. Mas manda quem pode, obedece que tem juízo. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1, do verso 40 a seguir. Amém? Até o 45. Eu quero falar hoje sobre esperança, embora eu acredite que já tenha falado, mas Deus é o dono de tudo. Ele manda e a gente só obedece. Verso 40 de Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1, verso 40 diz assim: certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelho, dizendo, Senhor, se for da tua vontade, tenho poder para curar-me. Movido de grande compaixão, Jesus estendeu a mão e tocou nele e exclamou dizendo, quero, fique limpo. No mesmo instante, toda a doença desapareceu da pele daquele homem e ele foi purificado. Em seguida, Jesus se despede dele com forte recomendação. Atente a que não digas nada a ninguém. Contudo, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação os sacrifícios que Moisés prescreveu para que lhes sirvam de testemunho. Contudo, assim que o homem saiu, começou a proclamar o que lhe acontecera e a divulgar ainda muitas outras coisas, de bom e poderoso. Te louvo, ó Deus, por essa oportunidade. Te louvo, ó Deus, por esta casa, pela vida dos teus filhos. Senhor, nos alcança, Senhor, segundo a tua misericórdia. Fala conosco nesta manhã, para a glória do teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como vos disse, confesso aos irmãos que ontem à noite meditava num texto e eu queria falar nesta manhã sobre decisões, sobre o risco das nossas decisões. Mas quando eu cheguei aqui, dobrei o joelho, o Espírito Santo falou comigo, fale sobre esperança. E eu comecei a entrar dentro daquilo que é os louvores que foram tocados nesta manhã. E eu fiquei pensando, meu Deus, não existe uma outra esperança para a nossa vida senão Cristo. É interessante porque os louvores falaram muito conosco, né? Eu me rendo aos teus pés, é tudo que eu preciso para viver, né? A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, aquilo que todo mundo achou que estava acabado. A nossa esperança ressurgiu, que é Cristo. Há um vocábulo, um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre, mas a nossa morreu. E ao terceiro dia ressuscitou. E hoje vive para todo sempre. Mas é bem verdade que muitas das vezes circunstâncias nos acontecem, que parece que a nossa esperança, que a nossa expectativa se vai. O texto na qual eu li nos traz uma narrativa
de alguém que é acometido por uma lepra. Talvez falar de lepra em dias atuais seja algo talvez até mesmo tido como simples, mas dentro do contexto onde esse homem está inserido, se existia algo que trazia uma preocupação, se existia algo que trazia um temor, era esta doença conhecida como lepra. Até o presente momento, os rabinos da época haviam catalogado 72 tipos de lepras, dentre as curáveis e as incuráveis, as mortais e as consideradas simples. É interessante porque qualquer tipo de inchaço na pele, mancha, avermelhado ou embranquiçado, a lei dizia que essa pessoa teria que se apresentar ao sacerdote. Se você observar isso lá no livro de Levítico, você vai entender que, por lei, eles tinham que ir até o sacerdote daria uma avaliação. É interessante porque essa primeira avaliação era uma espécie de quarentena, e a gente conhece muito bem o que é isso. Por quê? Porque ele ia se distanciar pelo menos por um período de 7 dias. Ao término desses 7 dias, ele voltaria. E quando ele voltasse para uma segunda avaliação, então havia ali uma espécie de um checkmate, ou seja, se isso se prolongou, se isso avançou, logo essa lepra era do tipo mortal. Então para essa pessoa não tinha mais jeito. Ele tinha que viver o resto da vida afastado, aguardando a morte chegar. Mas se essa enfermidade começou a desaparecer, secou ou algo do tipo, então ele passava por mais um tempo de quarentena e logo após era restituído à sociedade, à sua casa. Então todo mundo tinha muito medo de um diagnóstico como esse. O que chama atenção é que o texto diz que um homem acometido de lepra foi se encontrar com Jesus. Vamos tentar entrar na história desse homem e pensar um pouco. Talvez como eu e você, um belo dia ele está em casa e algo diferente surge. Ou talvez quando ele olha para a sua pele, e isso talvez começa com sinal, algo pequeno. Talvez se for casado, o texto não diz. Mas talvez chega na sua esposa ou em alguém que está próximo e diz assim, olha o que apareceu aqui. Talvez alguém diz para ele assim, você sabe o que você precisa fazer, né? O quê? Sacerdote. E ele vai, talvez com um apreensivo, um frio na barriga, e quando ele chega lá, talvez ele ouviu aquilo que ele não gostaria de ouvir. É lepra. Afasta-se. Mas ainda há uma esperança. Por quê? Porque ele precisa de uma segunda avaliação. Parece que a história se repete um pouco na vida da gente. Algumas coisas surgem, vai ao médico. E aí você vai ao médico, mas ainda há uma esperança, né? Tomara que não seja nada. É interessante porque esse homem vai, mas quando nós lemos a história dele nos evangelhos sinóticos, ou seja, no evangelho de Lucas, e Lucas é médico, Lucas, quando narra a história desse homem, Lucas diz que veio ter com Jesus um homem com um corpo tomado de lepra. Logo, a informação que Lucas está nos dando, que a sua lepra é do tipo mortal, é algo que avançou e se espalhou. Então vamos tentar entrar na história dele, que ele está de quarentena, em vez de ver a coisa melhorar, a coisa só pior. Talvez seja esse o seu histórico aqui nessa manhã. Meu Deus, em vez de ver a coisa melhorar, parece que só está piorando. Então ele volta para um segundo diagnóstico, e eu penso, não vai procurar que não está escrito, eu penso que talvez o sacerdote, ao ver esse homem de longe, diz para ele assim, meu filho, nem se aproxima, para você não tem mais jeito, para você não tem mais esperança. Porque esse era o contexto da época. Os leprosos iam para onde? Viver em vilarejos, cavernas, lugares conhecidos como os leprosários da época. Pessoas viviam excluídas de tudo e de todos, abandonaram tudo aquilo que amavam e tudo aquilo que era seu, esperando apenas a morte chegar. Mas o que me chama a atenção é que este moço, ele sai da onde ele está e para se encontrar com Jesus. Aí eu fico pensando que a esperança dele havia acabado, que a esperança dele havia ido embora, até o dia em que ele ouviu que Jesus chegou. Sabe o que eu vim aqui dizer para você nessa manhã? Eu não sei qual foi a notícia que você ouviu, eu não sei qual foi o diagnóstico que te deram, eu não sei qual foi a palavra que liberaram sobre a tua vida, mas eu vim aqui na condição de emissário de Deus liberar uma palavra sobre você. Eu tenho uma notícia melhor daquela que você ouviu, e qual é? Jesus ainda é a esperança.
esperança da tua vida. Jesus ainda pode mudar a tua história. Jesus ainda pode restaurar a tua saúde. Jesus pode restaurar o teu casamento. Jesus pode restaurar as tuas finanças. Jesus pode te erguer. Jesus pode te levantar. Jesus é a tua esperança. Ainda há esperança na Camanchore. Jesus é a nossa esperança. Eu fico pensando, irmão, como é que aquele moço ouve falar de Jesus? Por quê? Se nós formos atentar ao contexto da época, nós não tínhamos a mídia como nós temos hoje. Como assim? O rádio e a televisão. Se você lê tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, cada um vai dar uma narrativa. Mateus diz que Jesus desce do monte e entra na cidade. Marcos diz que Jesus, depois de sair de anunciar na sinagoga, entra na cidade. Verdade é que um leproso jamais poderia estar no meio do arraial. Jamais poderia estar no meio da cidade. Então ele deveria estar em lugares distantes. Eu fico me perguntando como é que ele ouve falar de Jesus. Porque se não tinha mídia, ninguém jogou no rádio dizendo assim, olha gente, o mestre da Galileia está na região. Ninguém postou no Facebook dizendo assim, o Rabi está por aqui. Muito menos no grupo do Zap Zap lá dentro do leprosário. Não tinha o Zap na época. Se tivesse era uma benção, né, irmão? Mas não tinha. Então eu fico pensando como é que esse homem ouve falar de Jesus. Aí a gente precisa entender como que funcionava o correio da época. E como que era o correio da época, mensageiros. A mensagem corria mais ou menos assim, ó, Jesus está aqui, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Jesus está... Não, teve gente que não entendeu. Vou continuar até você entender. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Aí eu fico pensando essa notícia correndo. Jesus está aqui. Aí quando passava Jesus está aqui, alguém dizia assim, então ainda há esperança. Aí o outro dizia, Jesus está aqui, então ainda tem jeito. Jesus está aqui, então eu posso voltar a sonhar. Jesus está aqui, então eu vou me levantar. Jesus está aqui, então eu vou me erguer. Jesus está aqui, então a minha história vai mudar. Eu não sei se vai no glória a Deus, mas Jesus está aqui. Então acredita. Eu fico pensando, irmão, que a notícia ela corre mais ou menos assim. Eu fico pensando que talvez, porque se você for estudar, você vai perceber que a lepra era algo muito comum na época. E existiam muitos leprosos. E eles normalmente ficavam próximos. E eu fico pensando que talvez a notícia chega lá no leprosário mais ou menos assim. Disse, como? Você não sabe quem está na região? Disse, quem? Aquele lá, qual? Aquele que o mudo falou para o surdo, que o cego viu, o paralítico andar. Teve gente que está com carinha de US. Vou falar de novo, a notícia chega lá no leprosário assim, sabe quem está na região? Disse, quem? Aquele lá, qual? Aquele que o mudo falou para o surdo, que o cego viu, o paralítico andar. Eu sei que tem gente que ainda não entendeu. É muito cedo, a gente acordou cedo hoje. Aí de repente fala assim, pastor, prega mais fácil, não faz eu querer pensar. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quando a notícia chega? Sabe quem está na região? Disse quem? Aquele que por onde ele passa, o mudo fala, o surdo ouve, o cego enxerga, o paralítico fica de pé. Sabe quem está na região? Quem? Aquele que era, que é, que vive, que é eternamente. Aquele que muda história, aquele que levanta o que está caído, aquele que dá força, que não tem nenhum vigor. O soberano, o guarda de Israel, é ele digno de abrir o livro e diz até os seus 7 selos, ele está aqui. A partir daí, irmão, eu penso que aquele homem, ele olha e diz assim, olha, eu não sei vocês, mas eu vou em busca daquele que pode mudar a minha história. E aqui eu quero começar a pensar com você algumas coisas, porque ouvir falar de Jesus não basta. Diz assim, como assim, pastor, não basta? Se nós temos a incumbência, sim, mas existe o lado humano da salvação. É claro, salvação começa em Deus e termina em Deus, mas existe a reação para aquilo que nós ouvimos. E nós não podemos nos ocultar das nossas responsabilidades, porque, querido, ouvir, você ouve todo dia. Pregar, tem gente pregando aqui de manhã e à noite. Se não foi suficiente para você, eu sei que você vai vir à noite.
Você ouve na segunda, você ouve na terça, você ouve na quarta, mas a pergunta que eu lhe faço é: qual a sua ação, a sua atitude diante daquilo que você tem ouvido? Qual tem sido a resposta sua diante de tudo aquilo que você tem ouvido? Como assim, pastor? Esse moço, ele ouve, e a partir daí ele começa a ter algumas atitudes que vão desencadear um milagre sobre a sua vida. E é isso que eu quero pensar com você, que nós precisamos ter. A primeira atitude que esse homem tem, eu quero pensar com você, é que esse homem, ele tem coragem. E aí você diz assim: coragem para quê, pastor? Primeiro, coragem para vencer, querido, a si mesmo. Quando nós falamos das nossas batalhas, das nossas pelejas, eu costumo dizer que se o diabo se levantar contra você, você clama o nome de Jesus e ele parte em retirada. Se o homem se levantar contra você, você clama o nome de Jesus e Deus lhe dá vitória contra o homem que se levantou contra você. Mas quando a questão é vencer a você mesmo, sabe o que acontece? Você começa assim: ó céus, ó azar, ó tristeza. Conhece alguém assim? Não aponta não para não ficar chato, senão depois vai ficar com raiva de você. Mas a gente fica: ó céus, na minha vida nada dá certo. Esse homem, ele tem coragem primeiro para vencer a si mesmo. Por quê? Porque, queridos, ele não nasceu daquele jeito. Ele está daquele jeito. E aí o que nós precisamos entender? O teu estado agora não define quem você é. E aí você precisa ter coragem suficiente para vencer esse momento. Eu penso que aquele homem, ele tem que olhar para si e dizer assim: rapaz, você está assim, mas não nasceu assim. Você está assim, mas não é assim. Mas tem alguém que pode mudar a tua história. Então nesta manhã Deus está nos dizendo: tenha coragem para vencer a si mesmo. Como? Olhar na janela da alma e dar um choque no teu emocional e dizer assim: calma, reage, ainda há esperança. Jesus pode mudar a tua história, Jesus pode mudar a tua vida. Você tem a opção de jogar a toalha, entregar os pontos e dizer assim: minha vida acabou, vou esperar a morte chegar, ou crer naquilo que você ouviu. Existe um Jesus que muda a história, existe um Jesus que muda a situação, e ir ao encontro dele. Se você olhar o texto, quem foi atrás de quem? Ele foi atrás de Jesus. Esse é o problema. Você quer que a sua vida muda, mas você não quer dar um passo. Você quer que a sua vida muda, mas você não quer tomar uma atitude. Fazer o quê? É assim mesmo. Ó céus, ó vida, ó azar. Não, está na hora de você tomar uma atitude. Lembra do salmista? Porque está batida a minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei. Esse homem precisa de coragem para vencer aquilo que a gente fala que é o repúdio das pessoas. Por quê? Porque ele é um leproso. Jamais um leproso poderia estar em público. Quando você lê essa passagem, no paralelo de Levítico, você vai entender que um leproso, quando ele ia a público, ele teria que ir com as suas vestes todas amarrotadas, seu cabelo bagunçado, e segundo a tradição, ele carregava uma espécie de campainha, como se fosse um sino, e ele teria que sair gritando: leproso, leproso. Por quê? Porque a lepra é uma doença contagiosa. Logo, dependendo de onde ele estava, facilmente as pessoas pegariam em pedras para atacá-lo, que era a ideia de tirar o mal do meio de si. Por isso que quando um leproso passava, ele saía gritando leproso, e jamais estava em público, porque facilmente era apedrejado. Então, para sair da onde ele está e ir se encontrar com Jesus, ele precisa de coragem para vencer o repúdio das pessoas. O que é isso? Ele precisa deixar de lado a preocupação do que os outros vão falar. 90% dos nossos problemas, isso é estatística, 90% dos nossos problemas está ligado a nós pensarmos o que as pessoas vão pensar de nós. Sabia disso? O ser humano sofre de SPA, síndrome dos pensamentos acelerados. As coisas nem aconteceram e nós já estamos sofrendo, dizendo assim: será que vão gostar de mim? Será que vão falar? E se eu for assim? Como é que vai acontecer? Melhor eu não ir não. Eu não sei, o pessoal vai ficar falando.
É melhor ele não. O pessoal vai ficar olhando. Ah, não, eu não gosto disso. Ah, tá. Vamos pensar aqui, criar um diálogo aqui. Eu fico pensando, ele dizendo assim, gente, eu não sei vocês, mas eu vou atrás do meu milagre. Aí alguém olha para ele e diz assim, você é louco, cara. Se você for lá, vão rir de você. Se você for lá, vão te apontar. Se você for lá, vão pegar em pedras para atacar em você. Eu fico pensando que ele olha e dá aquela sacudida nos ombros assim, eu sei, cara, mas quem precisa de um milagre sou eu. Quem precisa de uma cura sou eu. Quem precisa de Jesus sou eu. Não entendi. Está perdendo tempo demais preocupado com o que os outros vão falar. Está se desgastando. Está colocando energia demais naquilo que os outros vão pensar de você, meu irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa de Jesus. Sua esperança é Jesus. Quem muda a tua história é Jesus. Quem transforma a tua vida é Jesus. A gente sofre com isso. Você percebeu que você tem 200 likes, um dislike lá, alguém que colocou assim, não gostei, acabou com a sua vida. Você tem 300 apoiadores, tem um zero à esquerda lá que diz assim, eu não vou com a cara dele, acabou, seu mundo destruiu, ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim, meu irmão? Olha para que Jesus está pensando ao teu respeito. O que é que Jesus está olhando para o teu respeito? O que é que ele está pensando? É porque falar, o povo vai sempre falar, você sabe disso, né? Se você se arruma bem, o pessoal vai olhar para você e vai dizer, misericórdia, precisa de tudo isso? Tá indo para onde? Precisa de tudo isso? Se tu lá tá mais à vontade, mais tranquilo, diz assim, misericórdia, irmão, só anda largado. Né? Se tu tá de barba, vão falar. Se tirar a barba, diz misericórdia. Então, irmão, não tem jeito. A chave do sucesso, eu não posso lhe dar. Mas a chave do fracasso é tentar agradar todo mundo. Porque a chave do... Não, você precisa olhar para Deus e andar segundo a direção que Deus está lhe dando. Agora, se você quiser agradar todo mundo, irmão, desculpa, você pode se ferir. Porque nem Deus agradou todo mundo. Assim, como que é isso? Eu vou te dizer hoje. Talvez ontem alguém orou dizendo assim, Senhor, manda um sol bem forte. E outro deu borojeito e disse assim, Senhor, tá tão gostoso o friozinho, manda mais frio. Eu sei que um está sorrindo e o outro está com raiva, dizendo assim, nossa, nem Deus agradou todo mundo, por que você vai querer agradar? Aquele moço, ele vence com a coragem, o repúdio das pessoas. Mas ele precisa ter coragem ainda para vencer o repúdio da religião. A religião dizia que um leproso teria que viver afastado. A religião da época dizia que um leproso teria que viver longe. Mas eu vejo alguém que não está preocupado com a religião, está preocupado em se encontrar com Jesus. Pastor, o que isso quer dizer? A palavra religião vem do latim religare. Regras que ligam o homem a Deus. Está ligado à ritualística de adoração a Deus. O que o senhor quer dizer, pastor? Tem muita gente que está presa a uma ritualística, a regras que dizem está ligando ele a Deus, mas ele está longe de Deus. Eu vejo alguém que está leproso, que está enfermo e está dizendo assim, sabe uma coisa? Tudo que eu preciso agora é de Jesus. Tudo que eu preciso agora é de Jesus. Sabe que eu e você precisamos? É de Jesus. Nós precisamos entender que é Jesus que pode mudar a nossa história, é Jesus que pode mudar a nossa vida. Fica preocupado aí com religar, mas não, eu só vou para Jesus depois que eu resolver isso e isso. Eu só vou me acertar com Deus depois que eu resolver isso. Deixa eu dizer uma coisa para você, sozinho você não consegue, mas se você se lançar aos pés de Jesus, Ele pode mudar a tua história. Eu tenho certeza que você já pregou para alguém e ele disse assim, não, você está certo, Jesus é o caminho, mas deixa eu resolver uns negócios primeiro aí, depois eu vou. Você está certo, Jesus é o caminho, mas deixa eu resolver umas paradas primeiro aí, não, que eu tenho uns enroscos. Deixa eu dizer uma coisa para você, sozinho você não consegue não. Mas faz igual aquele moço, se joga aos pés de Jesus para você ver. Aí ele vai olhar para você e dizer assim, eu vou mudar a tua história hoje. Esse moço, ele tem uma segunda atitude. Qual é a segunda atitude dele? Ele se aproxima de Jesus. Quando a gente olha o verso que nós lemos, no verso 41, o verso vai dizer que esse moço, o verso 40, ele se aproxima de Jesus. É interessante porque se você quer que a sua história comece a mudar, só existe um caminho. Comece se aproximando de Jesus. O problema é que nós temos um conceito de aproximação.
E esse conceito de aproximação ele é complicado. Por quê? Porque se você for observar, eu estou próximo ao pastor Gilvan. Eu estou próximo dele, não estou longe. Mas o texto diz que Jesus estende a mão e o toca. Então este moço, ele está à aproximação de Jesus de um braço. Então tem hora que a gente pensa que está próximo de Jesus o suficiente. E Jesus está olhando para mim, para você, e está dizendo assim: filho, para eu fazer o que eu tenho que fazer na sua vida, você precisa vir mais próximo. Para eu começar a mudar a tua história, você precisa se aproximar mais. Não entendi, vou explicar para você entender. Vir no culto não basta. E dizer que é crente não basta. Dizer que serve a Jesus não basta. Tem que estar próximo dele. Tem que estar juntinho dele. Porque a distância é de um braço. Por quê? Porque na hora que você clamar, ele estica, encosta em você, diz: hoje eu mudo a tua história. Hoje eu mudo a tua vida. Pastor, como é que eu me aproximo dele? Você sabe, meu irmão, tem coisa que a gente precisa deixar, abandonar para estar mais junto dele. Tem coisa que a gente tem que abrir mão para estar mais junto dele. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. É a ideia de eu quero é Deus. Você não faz porque o teu pastor não deixa? Não. Eu não faço porque eu entendi que eu preciso estar mais próximo dele. Você não faz porque a sua religião não permite? Não. Eu não faço porque eu quero estar mais próximo dele. É a ideia de uma aproximação. Esse moço, ele se aproxima de Jesus. O que me chama a atenção é que quando você olha o texto, todas as vezes que alguém queria se aproximar de Jesus, normalmente você vai observar que há uma multidão. E essas pessoas têm que romper uma multidão. Por exemplo, Bartimeu. Isso vai dizer que o Bartimeu, ele começa a clamar. E a multidão diz para ele se calar. Você tem o Zaqueu. O texto diz que o Zaqueu não pôde ver Jesus por causa da multidão. O que dizer da mulher com fluxo de sangue, que tem que romper uma multidão? Mas o que chama a atenção é que esse moço ele consegue chegar facilmente em Jesus. Talvez você diga assim, mas é porque nesse dia não tem uma multidão. Se você olhar o capítulo 2, Jesus logo vai entrar numa casa e tem uma grande multidão. Então o que acontece? É simples. Ele é um leproso. Então imagina a cena, leproso vindo, e a multidão, ó, abrindo o caminho. Alguém dizendo: credo, sai daqui, que nojo. Todo mundo fugindo. O que chama a atenção é que todo mundo fugiu. Mas tem um lá que esperou e não arredou o pé. Jesus. Todo mundo pode te abandonar, mas tem um que não te abandona. Muita gente pode te esquecer, mas tem um que não te esquece. E o salmista diz: ainda que a minha mãe e o meu pai me abandone, o Senhor me acolherá. Se aproxima de Jesus hoje. Por quê? Porque, queridos, não importa o quanto você esteja sujo ou leproso, ele tem poder de mudar a tua história. Esse moço se aproxima de Jesus. E ele ainda tem uma terceira atitude, qual é? Ele se prostra, ou seja, ele se humilha e adora. Ele está de joelho. Alguém só se ajoelha diante de outro quando reconhece que esse outro é de uma patente maior que a sua. Lucas diz que ele se ajoelha em sinal de adoração. O que me chama a atenção é que ele é um leproso, mas está adorando. Está doente, mas está adorando. A sua vitória ainda não chegou, mas está adorando. Está enfermo, mas não deixou de adorar. O que é que isso tem a ver conosco, pastor? É que tem hora que a gente só quer adorar quando tudo está bem. Vai cantar hoje? Põe outro. Hoje eu não estou legal. Vai pregar hoje? Não. Põe outro. Hoje eu não estou bem. E eu estou pregando para mim, irmão. Quantas das vezes Jesus, se eu pudesse não ir, eu não ia. Quantas das vezes Senhor, se eu pudesse não estar lá, eu não iria. Mas eu descobri, a mensagem não é minha, ela tem um dono. Eu sou apenas um garçom, e como garçom não tenho o direito de mudar o pedido. Irmão, a gente precisa entender isso. Já viu, você fez um pedido
e o garçom vai levar para você, e ele vem no meio e diz assim, bom, eu acho que isso não vai te fazer bem. Eu vou mudar, não, eu não tenho direito. Você pediu, o pedido chegou lá, o mestre disse assim, só leva, meu filho. Você é só responsável por levar. Então, queridos, adore a Deus. Está difícil, adore. Está doendo, adore. As coisas ainda não aconteceram, continue adorando. Por quê? Porque enquanto você adora, Deus vai trabalhando ao teu favor. Deus vai trabalhando ao teu favor. Um adorador sincero, irmão, nunca o Senhor manda de mão vazia. Uma coisa é fato, você pode ainda não ter recebido o seu milagre, mas que você sai daqui com consolo, diz assim, Deus, eu quero. O Senhor tratou comigo, porque existe o tempo de Deus. Esse moço tem ainda uma quarta atitude. Qual é a quarta atitude desse moço? Ele demonstra uma fé genuína e verdadeira. Se você observar, ele está de joelho e diz assim, Senhor, se quiseres, pode curar-me. Olha que interessante. Ele não tem dúvida que Deus pode. Ele só tem dúvida se Deus quer. É isso que a gente precisa entender. Nunca duvide do poder, duvide da vontade. Como assim, pastor? Porque nem tudo que eu peço, Deus vai fazer. Poder para fazer, ele tem. Você só precisa fazer aquela perguntinha básica que esse moço fez. Senhor, se quiseres. Se tu quiseres. Você já pensou, irmão, se o Senhor fosse responder todas as suas orações? Seja sincero, para aí para pensar. Durante o dia você está lá na empresa, lá está tudo tranquilo, de repente aconteceu alguns problemas, aí você faz aquela oração dizendo assim, só queria que Deus me arrancasse desse lugar. Não aguento mais isso aqui. Aí quando é à tarde, alguém me diz, você ficou sabendo? Vai ter corte, vão mandar um monte de gente embora. Aí ele faz uma mistura, ele bate na madeira 3 vezes, diz assim, a porta que o senhor abre ninguém fecha, foi Deus que me colocou aqui dentro. Isso é. De manhã você não estava dizendo, só queria que Deus me arrancasse desse lugar? À tarde está batendo na madeira 3 vezes e ainda dizendo assim, a porta que o senhor abre ninguém fecha. Olha que eu aponto, irmão, isso é revelação, hein? Tem qualquer rebuliço em casa, eu quero ver na hora que Deus me recolher. Aí sim vocês vão sentir falta. Não valoriza a mãe? Não valoriza o pai? Quero ver quando Deus me recolher. Aí sim vão dar valor. Aí depois tá lá sozinho, deu uma dor do lado. Aí Jesus quer ir agora não, Jesus não quer ir agora não. Jesus não quer ir agora não, tá brincando. Já pensou, irmão, se Deus... Você já parou para pensar se Deus fosse responder todas as suas orações? É chantagem emocional isso, né? Nem sempre, irmão, o Senhor vai responder as nossas orações. Esse moço, ele tem uma fé verdadeira e genuína. A fé dele é verdadeira, porque ele diz assim, Senhor, se quiseres. Ele sai da onde ele sai, crendo que poder para fazer Deus tem. Qual é a diferença dele e a nossa, muitas das vezes? É que, queridos, a gente vem com o coração, não sei se Deus pode, não sei se... Meu, poder ele pode. A gente só precisa saber se ele quer. Por quê? Porque ele tem o melhor para nós. A nossa fé tem que ser verdadeira, genuína. Spurgeon disse que uma pequena fé levará a minha alma até os céus. O que Spurgeon está dizendo? Que uma pequena fé me faz entronizar o Deus. Mas ele diz que uma grande fé traz o céu à minha alma. O que ele está dizendo? Que quando a minha fé é genuína e verdadeira, Deus se move aonde eu estou. Deus se manifesta onde eu estou. Coloca a tua fé em ação hoje. Deus pode mudar a tua história. Deus pode. Agora precisa saber se é hoje, se ele quer que seja hoje. Porque existe um tempo. E não adianta pular o processo. O processo faz parte. Por quê? Porque é no processo que Deus vai trabalhando em nós. Trabalha por nós, para depois trabalhar através de nós. Esse moço, ele tem uma quinta atitude. A quinta atitude desse moço, ele demonstrou submissão. E a frase dele demonstra claramente isso. Senhor,
se quiseres. O que é isso? Ele não chegou e disse assim, ou o Senhor faz, ou a partir de hoje eu não sou mais crente. Ele não chegou e disse assim, ou o Senhor faz, ou hoje eu entrego todos os meus cargos. Eu chego lá e vou conversar com o pastor e digo, a partir de hoje eu não quero saber mais de nada. Ou o senhor faz, ou eu vou entregar. Antigamente tinha isso, hoje eu acho que não tem mais. Eu vou entregar minha carteirinha de membro. Chegava na frente do pastor e dizia assim, toma pastor, a partir de hoje eu não vou ser mais. Deus não fez, não. Ele é submisso. Disse assim, Senhor, se quiseres. Sabe o que ele está entendendo? A autoridade aqui é o Senhor. Eu sou apenas servo. A gente precisa parar com esse negócio de querer colocar Deus na parede, irmão. Vem, porque hoje ou Deus faz. Ele faz se ele quiser. Porque ele é Deus, ele manda e não é mandado. Ah, não, vem que hoje eu vou colocar Deus na parede. Me responda, onde é que você vai arrumar uma parede para encostar Deus? É só a gente pensar. A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele se assenta sobre o globo da terra. A Bíblia diz que Deus é tão grande que as nuvens são poeiras dos seus pés. A Bíblia diz que Deus é tão grande que ele ajunta as águas na sua mão, numa concha assim. Ele pesa as ilhas como numa balança. Ele desenrola os céus como cortina, meu irmão. Teu Deus é grande, ele manda e não é mandado. Ele faz e não precisa explicar porque fez. Mas uma coisa é certa, se ele quiser, ele muda a tua história hoje, porque ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para realizar. Então, queridos, nós precisamos entender que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Nem Jesus determinou para Deus. Está lá no jardim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua. Agora pensa aqui, só nós que vemos hoje aqui. Você acha que você é melhor que Jesus? Então, se eu fosse você, eu comia pelas beiradas. Dizia assim, Senhor, se quiseres. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Esse moço, ele é submisso. Ele tem 5 atitudes para com Jesus. Existe um princípio que é conhecido como a lei de Newton. Toda ação gera uma reação, igual ou contrária. É interessante que é um princípio que também se aplica no mundo espiritual. Por quê? Porque dentro desse princípio nós enxergamos a fé. Por conta de que você age e o mundo espiritual reage. Muitas das vezes, a sua atitude de vir aqui para esta manhã, para adorar o Senhor, é uma ação. Deus, em contrapartida, se move com uma reação ao teu favor. É interessante que esse moço, ele sai da onde ele está, porque ele crê naquilo que ele ouviu acerca de Jesus. E é justamente o histórico meu e seu. Nós estamos aqui nesta manhã, não apenas para um encontro entre amigos, não apenas para ver a namorada, para ver o namorado, ou para rever a sogra, não é verdade? Não, você não veio aqui só para ver a sogra ou o sogro, você veio aqui porque você crê na palavra que você ouviu acerca de Jesus. Na hora que eu falei para vir aqui ver a sogra, o sogro, teve irmão que disse assim, vigia, irmão. É brincadeira. De repente a sogra falou assim, então não era de mim? Que... Não, vigia. Queridos, nós estamos aqui porque cremos. Toda ação gera uma reação. Quais são as reações de Jesus para com esse moço? É interessante porque quando você observa isso no texto, isso fica muito claro que Jesus expressa algumas reações para com esse moço. Porque ele sai de onde ele está, tem coragem para vencer, se aproxima de Jesus, ele então se humilha, se prostra, adora, a sua fé é genuína, é verdadeira e ele é submisso. Então qual é a primeira reação de Jesus para com ele? O verso 41 vai nos dizer que Jesus se move de grande compaixão. E aí nós precisamos entender, existe uma grande diferença entre dó, empatia e compaixão. Dó é mais ou menos assim, você olha a situação, você passa, está olhando assim, bichinho, lembra do bichinho? De vez em quando você fala, né? Bichinho, e o bichinho que se vire. Você segue o seu caminho. Se apenas teve dó. Empatia, você olhou e falou, nossa, deve ser difícil, hein? Empatia é pôr-se no lugar do outro. Nossa, difícil, hein? E compaixão.
Compaixão é o sentimento mais profundo do que empatia. Não apenas você se coloca no lugar, mas como você olha e diz assim, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ajudar de alguma maneira. Olha o que o texto diz. Jesus se moveu de grande compaixão. Ainda tem um adjetivo, não foi apenas compaixão, foi grande compaixão. E aí nós precisamos entender isso. Por quê? Porque ele está de joelho e Jesus está olhando para ele e está dizendo assim, eu sei quanto está difícil, eu sei quanto está doendo, mas eu vou fazer alguma coisa. Eu vou mudar a tua história. Eu não sei se você crê, mas hoje ele olhou para mim e para você e disse, eu sei que está difícil, eu sei que está doendo, eu sei que não está fácil, mas eu vou entrar na tua causa, eu vou mover ao teu favor. Eu não sei se você crê, meu irmão, mas nessa manhã é manhã de milagre, é manhã de esperança. Jesus está movendo ao nosso favor, ele está movendo na tua direção. Se prepara. Eu quero declarar no nome de Jesus, pela palavra que está sendo pregada, a tua história vai mudar pelo poder do nome de Jesus. Queridos, primeira atitude de Jesus, primeira reação, Jesus se moveu de grande compaixão. Segunda reação de Jesus, tem uma vírgula no texto, e o texto diz assim, e lhe estendeu a mão. Ninguém, em sã consciência, estenderia a mão a um leproso. Só você observar os textos. Quem é que vai estender a mão para um leproso, irmão? O cara está todo podre. O cara está se acabando. Um rabi da época, um líder, um mestre, principalmente falando do contexto onde Jesus está inserido, na cultura em que ele está inserido, jamais ele faria isso. Ele não gostaria de contaminar-se. Ele não estenderia a mão. Mas o que eu acho lindo é que Jesus estende a mão para aqueles que muita gente abandonou. Jesus estende a mão para aqueles que muitos deixaram de lado. E nesta manhã, eu quero crer que Ele está estendendo a mão na minha e na tua direção. Eu quero declarar que nessa manhã Ele está estendendo a mão na direção da tua casa. Ele está estendendo a mão na direção da tua saúde. Ele tem poder de arrancar esse nódulo. Ele tem poder de fazer esse caroço desaparecer. Ele tem poder de regular as tuas taxas. Ele está estendendo a mão para você hoje. Ele está estendendo a mão para você na direção do teu casamento. Ele está estendendo a mão na direção da tua despensa, na direção do teu guarda-roupa, na direção das tuas finanças. Ele está estendendo a mão para você. E se eu fosse cantor, eu ia dizer assim, ó, quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu. Você conhece? Para quem? Será que você pode dar um glória a Deus? Jesus vai ter ainda uma terceira reação para com esse moço. Eu estou chegando ao fim, fique tranquilo, vai dar tempo de se almoçar. Jesus estende a mão e o texto vai dizer que o tocou. Irmão, se estender a mão não se estendia, tocar, pior ainda. Porque estender a mão é até mais fácil, né, pastor? O camarada está longe, lá diz, né? Ah, Deus te abençoe. Ó, vai dar tudo certo. Ó, estamos orando por você. Agora, se aproximar e tocar o leproso, aí a coisa fica estreita. Ninguém faria. Por quê? Porque uma vez que você encosta no leproso, e aí eu volto a dizer, você tem que ler esse texto no paralelo de Levítico. Quando você encosta no leproso, você traz para si o estado de impureza. E aí você tornava-se leproso até a tarde, teria que se banhar. É interessante porque se o leproso comesse algum talher, pegasse alguma coisa, era imundo. Se ele sentasse numa cadeira, essa cadeira teria que ser levada fora do arraial e tacar fogo nela, porque era imundo. Então, ninguém tocaria no leproso. Mas Jesus tocou. E eu fico imaginando a cena e fico pensando, porque quando você olha o texto, Jesus o tocou, mas ele não é curado de imediato.
Porque o texto diz, e tendo dito isto, ele ficou são. Então ele só é curado depois que Jesus libera a palavra. Aí eu fico pensando, então por que do toque? Para que o toque? O toque está curando aonde ninguém está vendo. Por que o toque está curando onde ninguém está vendo? Irmão, é fácil ver a lepra dele exterior e a lepra interior. E as mágoas e as angústias que estão lá dentro. Por quê? Irmão, um leproso não sabe o que é calor humano. Um leproso está acostumado às pessoas fugirem dele, terem nojo. Mas pensa na cena. O camarada está de joelho e ele sente uma mão tocando ele. Eu fico pensando que quando ele encosta nessa mão, ele diz assim, quem é ele? Todo mundo tem nojo de mim, ele não. Todo mundo me despreza, ele não. Todo mundo se afasta, ele não. Sabe o que Jesus está fazendo hoje, por essa manhã? Tocando no íntimo da tua alma, do teu ser, da tua psique. E está dizendo assim, eu curo as tuas feridas internas. Eu curo as tuas feridas internas. Jesus quer sarar o teu interior. Não adianta você estar bonitinho por fora e doente por dentro, amargurado por dentro. Jesus está curando a tua alma para restaurar o teu casamento, para restaurar o teu ministério, para restaurar a tua vida. Ele precisa tocar no teu íntimo. Oh, querido, é tão lindo isso. Vou dar uma de cantor hoje. Diz assim, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Deixa ele te tocar hoje. Alamando que baixo, indebas, alamando que baixo, deixa ele te tocar hoje. Ele está dizendo assim, eu quero te restaurar, quero te encher do Espírito Santo, eu quero avivar a tua vida, quero que você volte ao primeiro amor. Alabando camandorevassia, abandácia, deixa ele te tocar hoje. Sabe aquela alegria que fazia tempo que você não sentia? Sabe aquele prazer de estar na presença do Senhor que há tempo você não sentia? Que você viveu no automático, tá vindo para a igreja só por costume, tá vindo para a igreja só porque toca, tá vindo para a igreja só porque tem cargo, tá vindo para a igreja só para cumprir um protocolo. Nesta manhã ele está dizendo, deixa eu te tocar, quero mudar a história da tua vida. Jesus vai ter ainda uma quarta reação para com esse moço. A quarta reação de Jesus para com ele é que Jesus não apenas lhe toca, mas Jesus libera uma palavra. Ele vem e faz uma pergunta, Senhor, se quiseres, pode curar-me. E quem faz uma pergunta, ele quer o que, irmão? Uma resposta, não é isso? Quem faz uma pergunta quer uma? Você já entrou aqui atrás de resposta? Tem alguém aqui que já entrou na igreja atrás de resposta? Se você falar assim, levanta a mão, vou levantar as 12 até os pés. Quantas das vezes a gente entra aqui atrás de resposta, não é? O problema nosso é que a gente espera a resposta, algo miraculoso, mirabolante, estupendo. Ele faz uma pergunta, Senhor, se quiser, pode curar-me. A resposta de Jesus é, sim, quero. Tá vendo? Diz, você não deu glória porque eu não dei aquela ênfase. Você quer uma resposta? Deus, eu queria uma resposta. O que você espera? Que o pregador desça e coloque a mão na sua cabeça. Serva, eis que te digo, eis a resposta. Estou pregando há 1 hora. Às vezes a resposta vai ser simples. Tem dia que Deus vai usar alguém assim. Eu creio até o tutano, não é? Eu já disse isso aqui. Você dá microfone sem fio na mão de pregador é perigoso. Se ele ameaçar descer, ele encontra 2 tipos de crente. O primeiro é aquele que está doidinho atrás da resposta, fica, vem em mim, Jesus, vem em mim, vem em mim, vem em mim. E tem aquele que diz assim, deixa vir em mim não.
E aí quando você passa do lado daquele que deixa vir mim não, ele finge que está orando, né? A gente quer a resposta. Mas às vezes a resposta é simples. Senhor, se quiseres, pode curar-me. Aí Jesus diz, quero. Fique limpo. Quando você estuda essa frase aqui, o verbo ficar está no imperativo. Fique limpo. Se é imperativo, é uma ordem. Se é uma ordem, Jesus está dizendo assim, eu quero. E quando eu quero, eu dou uma ordem. Quando eu dou uma ordem, tem que acontecer. O que isso tem a ver, pastor? Se ele liberou uma palavra hoje, meu irmão, vai acontecer. Queira Satanás ou não, queira fulano ou não, queira aquele que está fazendo figuinho ou não. Jesus liberou uma palavra sobre a tua vida. Vai acontecer. Quero, fique limpo. E o texto diz que no mesmo instante ele ficou são. Ficou curado. Mas quando você estuda um pouquinho essa ideia da lepra, você precisa entender que a lepra, quando ela é apenas externa, é uma doença da pele, ela é algo que realmente sara logo. Então, se esse moço veio ter com Jesus com o corpo tomado de lepra, segundo a informação de Lucas, a ideia que nós temos é que essa lepra é do tipo mortal. E se ela é do tipo mortal, é uma infecção que dá no sangue e muitas das vezes nos ossos. Então, por isso que todo o seu corpo entra em estado de putrefação. Então, quando Jesus disse, quero, fique limpo, na verdade, Jesus teve que fazer tudo novo. Não entendi, pastor, eu não sei o estado que já se encontra, mas ele tem poder de fazer tudo novo. Tudo novo no teu relacionamento, tudo novo na tua casa, tudo novo na tua saúde, tudo novo no teu ministério. Deus tem poder de fazer tudo novo. E aí eu quero ir para uma última e quinta reação de Jesus. Qual é a última e quinta reação de Jesus? Na verdade, Jesus olha para ele agora e é mais uma orientação. Jesus disse assim, agora vá e não contes nada a ninguém. Antes, apresenta-te ao sacerdote e cumpre o que Moisés determinou como oferta de purificação. O que era isso? Ninguém era restituído à sociedade sem cumprir esse protocolo. Tinha que cumprir esse protocolo. Jesus não quebrou princípios. Jesus está ensinando a ele e está dizendo o seguinte, a minha parte eu fiz, agora vai você e faz a... É isso que a gente precisa entender. A de Deus, Ele está fazendo conosco. Mas o que vai contar é quando você sair daqui. Você vai ter coragem de fazer a sua? Só que Jesus disse assim, não conte nada a ninguém. É interessante porque se não conte nada a ninguém, ele sai como um boca aberta, né? Ó, tô curado, tô curado, tô curado. O texto não diz, mas facilmente alguém chegava para ele e dizia assim, escuta, você já passou pelo sacerdote? Você já pagou a sua oferta? Aí ele podia fazer como muitos clientes. Então, só falta ver isso. Só falta ver. Irmão, Jesus está nos ensinando o jeito certo. Faz a sua parte. Porque quando alguém duvidasse assim, meu filho está aqui, ó. A bênção é completa. Quando Jesus faz, ele faz bem feito. Você crê que ainda há esperança? Eu quero encerrar, mas eu queria chamar minha esposa para adorar o Senhor. Vem aqui, filha, rapidinho eu encerro. Com a permissão do pastor, eu queria que vocês colocassem de pé para parecer que está acabando. É brincadeira, tá, pastor? Se não pastor, não me chama mais. E quando a gente fica de pé, não dá aquela impressão que tá acabando? Aí depois eu falo, senta aí mais um pouquinho. Brincadeira, não vou falar não. Irmãos, você crê que ainda há esperança? Vamos pensar comigo aqui a história desse moço. Que agora Jesus restituiu ele. Jesus o restituiu. E Jesus disse, agora vai e faz a sua parte. Um leproso jamais poderia estar no meio da sociedade. Mas agora ele está o quê? Curado. Então eu fico imaginando a cena assim, ó. Ele voltando para casa. E de repente ele bate na porta. E alguém talvez lá dentro assim, quem será? Tá esperando alguém? Fulano disse, não. Tá esperando alguém? Fulano, não. Estranho. Por quê? Porque a esperança que tinha naquele homem já não existia mais. E de repente alguém abre a porta e eu imagino o espanto. Você? Como? E talvez ele olhe e disse assim, é verdade. Nem eu acreditava mais. Nem eu imaginava mais.
Mas um dia eu ouvi falar de Jesus. E o que? Quando eu encontrei com Ele, eu descobri que em Jesus ainda há esperança. Será que você crê que ainda há esperança? Então repita assim comigo: eu creio que em Jesus ainda há esperança. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo novo você fez. Os abraços que senti me fizeram prosseguir. Várias vezes eu caí e você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendoeu. Oh, será que você pode se render hoje? Oh, em Jesus ainda há esperança. Se renda hoje a Ele. Oh, Eu me rendo, me rendo, aleluia. rendo a Ti. Oh, pede. Toca em mim de novo, enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Pede para Ele te tocar nessa manhã. Toca em Pede para Ele te mim tocar. O toque dele tem cura. O toque dele te abençoa. enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Deixa Ele te tocar nessa manhã. Oh, aleluia, vem tocar no Senhor. Aleluia. Oh, Espírito de Deus, sopra sobre nós hoje, Senhor. Aleluia. Lembro quando te encontrei, tudo você fez. Os abraços que senti. Ele te toma pela mão hoje. Ele te levanta hoje. Ele te ergue. Ele te coloca de pé hoje. Oh, aleluia. E você me levantou. Eu que achava estar bem, mas me rendo. Me rendo, me rendo, me rendo a Ti. Se renda, Senhor. Eu me rendo, me rendo, me rendo a Ti. Olha Ele estendendo a mão para você nessa manhã. Sinta o toque dele nessa manhã. Sinta o toque dele sobre a tua vida. Sinta o toque dele. Seja curado. Seja restaurado. Espírito Santo, toca-nos nessa manhã. Toca-nos nessa manhã. Espírito Santo, nos enche nessa manhã. Nos enche nessa manhã. Eu não me vejo sem peça a Ele pra te tocar. Toca em mim de novo. Peça, peça.
enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Toca em mim de novo. Enche-me de novo. Eu não me vejo sem tua presença. Eu quero encerrar dizendo para você: ainda há esperança. Ainda há esperança. Será que você pode olhar para alguém e dizer assim: ainda há esperança? Diga para ele e para ela: ainda há esperança. Já que você já falou para alguém, bate no peito e diz assim: eu creio que ainda há esperança. Agora aplauda o Senhor da melhor forma que você pode fazer. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor.